Como é que tá? Agora que vocês já sabem praticamente o passo a passo, tá, das funções do corretor, vamos recapitular, tá? Função de corretor: agenciamento, captação de cliente, que é atendimento, visita, proposta, que daí depende da imobiliária para imobiliária, fechamento, documentação e pós-venda. Essa é a função do corretor. Agora a gente vai abrir isso daí. Agora a gente vai falar sobre agenciamento. Espera aí que eu vou pegar uma fichinha. Dá uma folha de AG. Dá uma folha de AG. Tem aqui, ó. Bruno, tava ruim. Só pode. Não importa a cor, tá? É porque ela é aquele tipo de folhinha que é frente e verso. Toda empresa, toda imobiliária, ela tem uma fichinha semelhante com essa aqui, ó. Que é uma fichinha de cadastro de imóvel. Tá? Essa ficha a gente leva junto quando a gente vai fazer um agenciamento. Quando a gente vai captar o imóvel. Então vamos supor só. A primeira coisa é, eu já tenho esse imóvel, eu já consegui fazer a prospecção desse imóvel, eu já consegui falar com o proprietário e ele me autorizar a colocar esse imóvel no site da imobiliária. Eu já tenho a autorização dele, verbal, de que eu posso trabalhar a venda desse imóvel na minha imobiliária. A primeira coisa, tá? Eu vou entrar em contato com ele para a gente poder agendar uma data para eu ir conhecer o imóvel. Em muitos casos a gente já vai e já tira foto. A gente já agenda um dia bonito de sol, né, que não seja um dia fechado assim que nem hoje, que não tem tanta luz, né, porque as fotos ficam muito mais belas e muito mais atrativas num dia bonito de sol. Então a gente vai agendar, encaixar com que seja um dia bonito. Daí a gente vai ver se esse imóvel está sendo ocupado pelo proprietário ou não, se ele está vazio ou não, tá? Isso é indiferente, tá? A gente só vai preencher aqui. Mas daí a gente vai levar essa fichinha junto. Nessa ficha tem os dados do proprietário, tem os dados do imóvel e tem a autorização, tá, legal, bem no finalzinho, onde o proprietário vai assinar, tá, autorizando a empresa a poder divulgar o imóvel. Essa ficha geralmente ela é feita em duas vias. No caso aqui da empresa, ela tem a branca normal, e aí tem aquela folha que carbonara. Como é que chama? Carbonado. É igual massa? Carbonara? Carbonado com carbono. Isso aí. Ela copia, né? Ela vai fazer a transcrição do que tu escreve para a folha de trás. Uma via fica com o cliente, a outra via fica com a empresa. O que eu sempre falo? Procura pegar o maior número de informações possíveis nessa ficha. Então lá no começo, tá? Nesse caso ficam os dados do proprietário e os dados do imóvel. Os dados do imóvel a gente tem o endereço, o número do imóvel e o complemento. O bairro, o CEP e a matrícula do imóvel. Aqui está a primeira informação que é crucial vocês saberem o que é. A matrícula do imóvel, ela é a certidão de identidade. Ela equivale à carteira de identidade de uma pessoa. Dentro da matrícula do imóvel está toda a vida, tudo que aconteceu no imóvel, desde que ele existe. Para que vocês possam entender, se existe uma casa, antes daquela casa ser construída tinha um terreno, né? Se existe um prédio, antes daquele prédio existir, tinha um terreno. Então ele inicia sendo um terreno. O certo é, na matrícula tem que estar escrito um terreno localizado na rua tal, 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 medindo tanto de frente, por tanto de fundo, da rua tal para o norte. Daí vai depender da descrição de cada matrícula, mas tem que estar todas as informações desse terreno ali. Quem que é o proprietário, se tem alguma alienação no banco, se ele foi financiado, se o proprietário do imóvel tem alguma restrição judicial, alguma ação trabalhista, por exemplo, ele é proprietário de uma outra empresa e judicialmente ele foi acionado e a justiça bloqueou esse bem dele. Tem que estar escrito lá. Dentro dessa matrícula tem que estar escrito que esse terreno ele está penhorado, ele está em processo judicial, assim, ele não pode ser transferido para ninguém. Tá? Todas as informações do imóvel tem que estar ali. Digamos que a pessoa financiou um imóvel, financiou a compra desse terreno. Esse terreno está alienado para o banco, vai aparecer lá embaixo, alienação fiduciária, tal, 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 banco tal. Quitei com o banco meu terreno, vai aparecer lá, cancelamento de alienação fiduciária. Tudo tem que estar na matrícula. Quando a gente vai incluir algo
nessa matrícula, a gente chama de averbação. Anotem esses dados, porque isso é do dia a dia do corretor. Vocês vão precisar fazer isso praticamente todos os dias. Esses termos, averbação em matrícula, cancelamento de alienação da matrícula é uma averbação. Por exemplo, esse terreno, ele é só um terreno hoje, tá? Mas eu vendi o meu terreno para alguém. Eu tô transferindo a propriedade de mim para outra pessoa. Tem que estar escrito lá na matrícula desse imóvel que o Felipe vendeu esse terreno para o João, portanto, agora o novo proprietário é o João. A gente averba isso dentro da matrícula. A gente vai escrever isso na matrícula. Matrícula é diferente da escritura pública. Se eu resolvo construir nesse terreno, agora ele não é mais um terreno, agora ele é uma casa. Eu vou construir uma casa de alvenaria de 100 metros privativos e tantos metros totais. Vai estar escrito dentro dessa matrícula. Agora não é mais um terreno, agora é uma casa de alvenaria que foi construída no terreno tal, da rua tal, localizado em tal lugar, tal cidade. Todo ele ali. Se, por via das dúvidas, eu morro, eu que sou o proprietário, tá? Esse terreno tem que ir para um herdeiro. Aí você faz um inventário dos bens do morto para daí dividir entre os herdeiros. Isso tem que estar na matrícula. Se não tiver essas coisas na matrícula, eu não consigo passar para um novo proprietário. Não transfere bem. Sobre matrícula tá tudo certo, entenderam? Matrícula é diferente da escritura pública, tá? A escritura pública é um contrato entre as partes, entre o vendedor e o comprador. Eu pego a escritura pública e averbo dentro da matrícula. O que eu estou dizendo? Que aquele imóvel não é mais do Felipe e agora é do João. Quem está falando isso é a escritura pública. Só que isso está documentado dentro da matrícula, tá? Tem dúvida? Não. Ah, tá. Tranquilo, então. Quem é o dono, né? Quem é o dono? Exatamente. Na matrícula, por isso que a gente pede, sempre que a gente vai fazer um agenciamento, a gente pede a matrícula do imóvel. Porque a gente precisa saber se aquela pessoa que está colocando à venda o imóvel, ela é realmente a dona daquele imóvel. Acontece muito de o filho colocar o imóvel à venda para a mãe, por exemplo, ou para o pai. Só que a gente precisa saber se essa pessoa é a dona. Às vezes esse filho está dando um golpe. Então, pede a matrícula, vê quem é o dono, pede a autorização, tranquilo, não tem problema. Você pode colocar a venda o imóvel da sua mãe, só ela vai ter que assinar a autorização de venda.